Bem, então dentro da satanologia que temos estudado, desde 13 de março do ano passado, e dentro da estudo da armadura que temos estudado desde o dia 27 de novembro, ou seja, dentro da satanologia nós temos estudado a armadura de Deus, e dentro da armadura nós temos estudado a palê. Não é, Elaine? A palê é a nossa luta. Porque a guerra é do Senhor, mas a luta é nossa. E já temos visto que a nossa luta não é contra os homens, não são contra os pensamentos dos homens, não são contra as entidades, não são contra as associações, mas a nossa luta é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, mas sim contra aqueles que estão por trás dos instrumentos. Ou seja, Satanás, o diabo e seus anjos. E o nosso texto se encontra em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, dos quais eu gostaria de destacar apenas o verso 11 e 12. Né? Face à exiguidade do nosso tempo, né? Hoje nós vamos dar exiguidade, é coisa pequena, né? Que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura, da panóplia, né? A ópla é a armadura, a panópla é a armadura completa, pan de tudo, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, mas quem usa somos nós. Para poderdes ficar firmes contra as metodeias do diabo, né? Contra as astutas ciladas do diabo, os enganos elaborados e metódicos do diabo. Porque a nossa palê, a nossa luta, não é contra a Aimá e a sarca, né? Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os arcas, os principados, os exousias, as potestades, aqueles que têm poder concedido, contra os cosmocrátoras, que são os dominadores deste mundo tenebroso, de cosmo, mundo, e kratia, kratos, aquele que exerce poder, né? Os latifundiários de Satã, porque cada um cuida de um quadrante, e contra as forças espirituais do mal, as pneumáticas ponérias, poneria ou poneria, é um dos 18 nomes no grego que existe para pecado. Né? Nas regiões celestes. Celeste, céu, no grego é ouranon. Né? Eu estava até lendo agora a mesa aqui na porta, enquanto aguardávamos o santo casal. Que foi separada pelo Senhor para o seu serviço, então é santa. A respeito de Paulo defendendo o seu apostolado junto aos Coríntios na sua segunda carta. E ele fala que conhece um homem que em Cristo teve lá no Tríton ou Uranon, né? Lá no terceiro céu. Então, céu no grego é Uranon. E a palavra que aparece aqui nas regiões celestes é a tradução de epi ou Uranon. Epi no grego é que está acima, logo acima das nossas cabeças. Então, por isso nós sabemos que o diabo e as suas hostes divididas em 4 grupos, né? Principados, potestades, cosmocrátoras e espíritos do mal, eles estão aquartelados, né? Eles têm o seu quartel-general, eles estão assentados, eles estão localizados aqui, logo nesse céu acima, nesse Epi-Ouranon, né? No primeiro céu seria, né? Que segundo a divisão clássica da teologia, o primeiro céu é o céu atmosférico, que é onde Satanás tem o seu quartel-general, é onde ele está aquartelado. Né? Tem o segundo céu, que é aquele céu que, segundo a opinião da ciência, né, ele é finito, né, e ele já tem aí um certo tempo que existe, e segundo eles está expandindo, e seria o segundo céu. E existe o terceiro céu, ou Tríton ou Urano, que é onde está o trono de Deus, que é de onde Satanás caiu já há algum tempão atrás, e aonde Paulo esteve em espírito e viu e ouviu coisas inefáveis, as quais ele nem ousou nos revelar, né? Porque o Espírito Santo também não quis que revelasse. Então, é nesse céu aqui, nas regiões celestes, no Epi-Ouranon, né? No céu que está acima, é que ele se aquartela com as suas hostes. E nós temos visto, porque para cada segmento, né, para cada grupo desse,
tem uma preposição, tem um artigo grego, né? O tas, arcas, tas exousias, tous cosmocrátoras e tas pneumáticas, né? Então são grupos individuais, particularizados, né? Então são grupos distintos. E nós hoje, se tivermos tempos, vamos ver que são contra essas hostes, porque ele remeda a Deus, nós já havíamos comentado isso há 1 ou 2 domingos atrás, como ele remeda a Deus, e Deus faz, tudo que Deus faz é de forma organizada, né? Deus não é Deus de confusão, fazei tudo com decência e ordem, diz nas epístolas. Então Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que distribui tarefas, isso inclusive acontece na igreja, quando ele subiu ao alto, ele distribuiu dons às igrejas, então cada um dentro do seu dom, dentro do seu ofício, exercita e exerce aquele ministério para o qual o Senhor chama e capacita. E Satanás remeda isso, né? Ele imita isso, ele fala, a forma de Deus fazer as coisas é a forma mais otimizada. Eu vi que é um jeito de funcionar, não é assim? Até onde você trabalha, a Marluce lá, ela sabe, por exemplo, ela vê uma colega fazendo a coisa de uma certa forma, fala, puxa, do jeito que essa amiga aqui faz, é um jeito que traz mais resultado, eu vou copiar. Daí, como direitos autorais hoje em dia não foi para o espaço, né? E Satanás, não respeitando os direitos autorais de Deus, ele remeda a Deus e ele também divide os seus anjos, né? Satanás, o diabo e seus anjos, o inferno, de acordo com Mateus 25, 41, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E Satanás, o diabo, ele divide os seus anjos em grupos. Esses grupos que nós vimos aqui em Efésios 6,12. Os principados, as potestades, os cosmocrátoras, ou seja, os dominadores dos latifúndios mundanos e as hostes espirituais do mal. E ele faz isso de acordo com as posições, as ocupações, as atribuições e os ministérios específicos de cada um. Nós observamos pelo próprio fato das hostes, né, das divisões das hostes de Satanás, começar com a palavra príncipe, a gente sabe que o príncipe é alguém que tem um status, não é? É alguém que está acima, né? Eu sou um plebeu, por exemplo. Nós somos reles plebeus, né? Mas existem aí os vereadores, o prefeito, os senadores, os deputados federais, estaduais, existe o presidente, os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Se estivéssemos na Inglaterra, lá tem a realeza, tem o primeiro-ministro, que é o sistema parlamentarista. Então tudo é organizado de forma hierárquica, né? Do mais alto para o mais baixo. E Satanás divide também as suas hostes de acordo com esses princípios. Então nós, por essa percepção que o Espírito Santo nos dá através do texto, nós vemos que aqui nós temos as subdivisões das hostes de Satanás de acordo com uma hierarquia descendente. O líder de todos, o do versículo 11, ciladas do diabo. No versículo 12, as suas hostes hierarquizadas de forma descendente, né? Os príncipes, acima de tudo, né, se nós fizéssemos um organograma, já viu aquela ilustração visual da distribuição de tarefas? Isso tem toda empresa e tal. Lá em cima tem o presidente, depois vem o vice-presidente, depois vem os secretários, os ministros, né, aqueles que exercem funções intermediárias, até aqueles que exercem as funções mais triviais, né? Isso acontece também na igreja, no caso aqui é a vassourinha, né? No caso, com um adendo, se você aspira a ter posições, por exemplo, dentro da igreja, saiba que você será mais cobrado. O pastor Geraldo, ele pega rabo de foguete, porque ele é responsável por cada vida aqui, e lá no Bimar, Christos, né? Lá no tribunal de Cristo, ele fala, e aí? O Geraldo não ia no culto e você não ia atrás dele. Lá não cresceu o tanto que era para ter crescido, ele vai ganhar pouco galardão por culpa sua. Então vou pegar um seu e dar um para ele. Você corre esse risco. Mas isso aí nós já estudamos isso em outros milênios, né? Então aqui nós temos uma divisão hierarquizada descendente. Logo abaixo, Satanás, o presidente, o chefe, o líder, o diretor, o manda-chuva, né, o boss, né? E abaixo dele vem os príncipes, os arcas, né? Eu falei, aqueles que participam do arco de comando, né?
reunião do conselho, né? Não chega o faxineiro lá, não vem o soldadinho, e aí genera, tá, dá um tapa nas costas do general. Dentro daquela sala só entram aqueles que estão constituídos, imbuídos, revestidos de maior autoridade. No caso, seriam os príncipes. Logo abaixo dos príncipes vem aqueles que foram conferidos de poder por Satanás. Nós vamos estudar pormenorizadamente cada uma dos grupos, né, das subdivisões hierárquicas. Então, Satanás, o diabo, abaixo de Satanás, o diabo, os seus príncipes, abaixo dos príncipes, aqueles aos quais foi conferido poder, abaixo daqueles aos quais foi conferido poder, que são as potestades ou exousias, vem os cosmocrátoras, e abaixo dos cosmocrátoras, o grupo maior, os soldados. Porque para pensar, bastam poucos, mas para executar as tarefas precisam de muitos. Né? Tanto é que são poucos generais e muitos soldados. Né? Soldados são aqueles que fazem a parte mais, que executam o trabalho mais braçal e precisa de mais gente para avançar, para mexer com os tanques, para mexer com os aviões, para fazer a comida, para lavar o vaso e etc. Né? Então, dentro daquele princípio de conferência, né, de conceder poder, nós vimos que quando Davi fugia da presença de Saul, ajuntaram-se a ele alguns homens. E esses homens que passaram os aperreios com Davi, né, que batalharam com Davi, que sofreram com Davi, que foram perseguidos com Davi, que tiveram a sua barba, metade da barba raspada lá, passaram vergonha, que buscaram água para Davi na cacimba do inimigo. Você nunca leu essa passagem, não? Teve uma vez que os inimigos de Israel, para humilhar Davi, sequestraram alguns dos colaboradores de Davi e rasparam só a metade da barba. Já leu essa passagem? É uma forma de humilhação pública. Tipo assim, zoei, te zoei. Não matei, mas zoei. Entendeu? Então, esses homens que passaram todos esses apertos com Davi, quando Davi ascendeu, subiu ao trono, é lógico, a eles foi conferida maior status. Puxa vida, você penou comigo, você sofreu, passou fome, passou vergonha, passou perigos comigo. Agora que eu sou agora que o PT chegou ao poder, agora eu vou pôr meus amigos nas melhores posições. Isso é assim que funcionam as coisas, né, no mundo natural. As coisas de Deus são um pouquinho diferentes. Mas nós estamos falando de Satanás. E Satanás é ele que impregna esse cosmo com seus princípios. Né? Então, nós estudamos Isaías 14 e Ezequiel 28, e nós vimos como foi a queda de Satanás. Como foi a queda, como que o querubim favorito, né? Como que o querubim ungido caiu. Lembra? Até que se achou iniquidade. Perfeito eras em todos os teus caminhos, né, no ministério o qual eu lhe conferira. Porém, teve um momento em que ele deixou de olhar para Deus e olhou para si mesmo. Ele deixou de olhar para a suficiência que vem de Deus, e nós corremos esse risco, e começou a olhar para o seu dom. Né? Nossa, como eu sou bom, como eu sou inteligente, como eu canto bem, como eu varro bem a igreja, como eu dou bem a escola. Aí você está satanizando-se, né? É o princípio do fim. Né? A humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. E esse foi o pecado de Satanás. Nós vimos que uma das características da luta espiritual é que Satanás ele age conforme a sua percepção distorcida. Então, a forma como ele reagiu a tanto poder que Deus tinha dado para ele foi se inflando de soberba. Eu sou realmente um belo querubim, né? Realmente eu sou dotado de muitos atributos especiais. Eu acho que eu sou tão bom que eu posso destronar aquele que está em primeiro lugar, apesar dele ser o segundo no universo. Né? Então ele teve a pretensão de tirar Deus do seu trono e se assentar no lugar. Eu administraria melhor esse negócio aqui. Né? E nós estudamos detalhadamente, ele quis tomar parte de um conselho ao qual ele não era chamado, ele quis invadir áreas às quais não lhe era permitido, e ele quis se assentar no trono que não era o trono dele.
Foi nesse momento que se achou iniquidade nele. Mas Deus deixou. Tem provérbios que falam que Deus dá tempo para o mal. Deixa a coisa prosseguir. Por exemplo, Judas Iscariotes roubava da bolsa há 3 anos e meio. Jesus nunca falou nada. Ele tinha um coração corrupto. Ele tinha um coração ganancioso. Para ele, o amor ao dinheiro foi a raiz de todo o mal dele, né? E no qual ele se envolvendo, ele se embaraçou nisso. E Deus ficou calado, Jesus Cristo ficou calado e deixou. Falou, eu vou usar a ganância de Judas para executar os meus planos, né? Tanto é que ele está lá na ceia, um momento lindo, maravilhoso. Já passou participar da ceia, já é legal. Imagina participar da ceia com o próprio Senhor Jesus Cristo presente, né? E ele ali compartilhando coisas íntimas, maravilhosas, comendo do cordeiro lá. Eu amo carne de cordeiro, pena que é caro. Eu fui no mercado central ontem, é 30 conto o quilo, ainda você tem que comprar uma peça de 3 quilos, 2,5 kg. Você vai gastar 70 conto num pedaço de pata de cordeiro, né? Ele lá comendo cordeiro com ervas amargas, o pão asmo, tomando vinhozinho, etc. E o coração de Judas estava inquieto. Doido para pôr minhas 30 moedas no bolso. Doido para pôr a mão nessa grana, né? Tem crente que está no culto, mas está pensando em dinheiro, está pensando em outras coisas. E aí Jesus falou com ele, molhou o bocadinho e falou, o que você tem que fazer, faz logo. Vai fazer seu serviço, né? Você está aí com o coração inquieto, doido para ganhar seu dinheirinho, então vai. Está com pressa, né? Ou seja, Jesus Cristo já sabia que ele roubava, que ele lançava a mão do dinheiro que era depositar na bolsa, que ele afanava do gasofilácio do Senhor, né? Mas deixou aquilo ir andando. Da mesma forma, lá no primeiro céu, né? No terceiro céu, no Tríton ou Urano, Deus viu a campanha de Satanás. Por quanto tempo ele fez essa campanha dele, nós sabemos. Absalão é um tipo de Satanás nesse aspecto. Ele aproveitou da falta de pulso de Davi, né, que não puniu o irmão dele, Amon, por ter se deitado com o meio-irmão dele, Amon, por ter se deitado com a irmã dele, que era Tamar. Davi não fez nada. Davi não puniu Absalão. Teve aquele episódio que o pastor relatou pra gente. Puxa, você está aí chorando por causa de um filho que não vale nada, né? Quando o Absalão morreu. Mas, antes disso, Absalão ficou na porta de Jerusalém por 3 anos e meio. Se eu pudesse julgar esse povo. Ele foi fazendo o tititi dele, ele foi fazendo a fofoquinha dele. Ele foi minando, né? A palavra fala que ele foi roubando o coração de Israel a seu favor. Eu falei, esse rei aí, ele é mole. Esse é um rei frouxo. Ele falando do pai dele, Davi. Se eu fosse rei, eu resolveria essa coisa de uma forma mais efetiva. E foi isso que Satanás ficou fazendo, o comércio dele lá, até que se achou iniquidade em ti, e pelo multiplicar do teu comércio, lembra que nós estudamos isso no hebraico, pelo multiplicar do seu comércio, ele ficou cirandando, ele ficou andando pelas salas do terceiro céu, conversando com querubins, com serafins, com anjos, com arcanjos, e falando, eu estou para liderar um golpe aí, e eu vou derrubar o homem, vou derrubar Deus, e assim que eu estiver no lugar dele, se você estiver comigo, você vai se dar bem. Se você é um querubim de 4º escalão, você vai passar para um querubim de 3º escalão. Aí ele chega para o querubim de 3º escalão e fala, eu vou te dar uma promoção para de 2º. Aí eu falo, eu sei que é de 2º, a minha vaga vai ficar aberta, você quer? E ele foi prometendo, fazendo promessas, fazendo o seu comércio, multiplicando o seu comércio, fazendo o tititi dele, e Deus deu espaço para isso. Até que, como na nada oculto que não vinha a ser revelado, teve um momento que Deus falou assim, bem, agora que você alcançou o seu pleroma, né, agora que caiu aquela gota, lembra que eu falei da tensão superficial, do poder de coesão das moléculas que unem os átomos, impede que até aquela camadinha de água que está acima do copo não derrame, tudo na vida, tudo nesse universo tem um limite estabelecido por Deus. Seja para o bem, seja para o mal, seja para a autoridade, seja para a rebelião. A palavra chama isso de pleroma, né? É a plenitude. Tudo alcança o seu pleroma. Falei, não, Israel não invade ainda a terra, não, porque a maldade dos cananeus ainda não atingiu o seu pleroma, não atingiu a sua plenitude. Deixa eles encherem a sua medida de maldade, né? Aí vocês invadem lá. Tudo tem um limite. Tem pessoas que vão pecando, até que tem hora que Deus fala, agora está na hora de cortar. Né?
crente da mesma forma, ele vai ser praticando a indisciplina que não é do Senhor, é de Satanás, até que chega um momento, como já o nosso antigo pastor falava, vem para casa, filho, você está aprontando demais, né? Então tudo tem um limite. A gente pensa, Deus é aquela pessoa que foi citada, zoei, Deus, não me aconteceu nada. Aquilo ali, no instantinho, alcançou o limite rápido, abriu a torneira muito rápido, encheu muito rápido o copo, né? Então teve um momento em que Deus falou, chega, e lançou Satanás do terceiro céu para o primeiro céu. E ele agora está nessa curva descendente, né? Ele caiu do terceiro céu para o primeiro céu, onde ele está nesse momento, no Epiorano. Na metade da tribulação ele vai ser lançado no mar, aí ele vai assentar os pés dele sobre a areia do mar e vai levantar um homem, a besta, que emerge do mar. Então ele cai do terceiro céu para o segundo céu, aonde ele está, para o primeiro céu, onde ele está, o céu atmosférico. Na metade da tribulação ele é jogado na terra. No final da tribulação ele é jogado para o Tártaro. E no final do milênio ele é jogado para o lago que arde com fogo e enxofre. Então ele que queria cair, né, subirei, colocarei, vou lá para cima, ele está só descendo. Está só descendo. Sim. Oi? É o mar, são as nações. O mar representa as nações lançando de si lama e lodo, né, como diz Isaías. Né? É aquilo que eu estava falando lá dos porcos outro dia. Então, ele, ao estabelecer o seu império, né, ao estabelecer o seu domínio aqui nesse planeta, nesse cosmos, né, que ele, com astúcia, estava até lendo em 2 Coríntios, ele roubou do homem, utilizando a mulher de Adão, ele dividiu as suas hostes em hierarquias. Então, muito provavelmente, aquela turma mais perto dele, a panelinha dele, né, que seriam os querubins, seriam esses príncipes, aqueles revestidos de maior autoridade, porque são querubins assim como ele é. Eles parecem ser os subordinados mais diretos e mais próximos de Satanás, aqueles que aconselham Satanás, que participam das suas decisões. Eles são seus generais, os seus auxiliares mais próximos, aqueles que participam do arco de comando, por isso que eles são chamados de arcas. Lembra, toda pessoa quando pratica o mal, sempre tem uma turma do mal ali pertinho dele, né? Foi o Roboão. O Roboão, assim que Salomão morreu, ele sabe por aquilo que o próprio pai escreveu, que na multidão de conselhos há sabedoria, e ele usou isso às avessas. Então, na multidão dos maus conselhos, eu vou ter sabedoria para praticar o mal. Aí ele ouviu o conselho dos mais idosos e não gostou do conselho deles. Porque os mais idosos falaram assim, seja humilde, serve esse povo, atende eles nas suas necessidades, que você vai conquistar o coração dele. Fala, não gostei desse conselho, não. Tem conselho que o pastor dá pra gente, e eu já fui burro assim, né? Eu não gostei desse conselho, não. Eu vou procurar um conselho melhor, segundo o meu conceito. Aí eu ouvi alguém falando o que eu queria ouvir, pratiquei e me lasquei. Porque se o Senhor deu aquela palavra para o pastor, segue aquela palavra. Aí ele fala, não, eu não gostei dessa palavra, eu sou jovem, eu sou rebelde, eu quero fazer do meu jeito. Chamou vários jovens para aconselhar e falou, se o seu pai tinha a mão pesada, a sua seja mais pesada ainda. Se o seu pai açoitou com vara, você açoita com rabo de escorpião. Já pensou a gente com chicote feito de aguilhões de escorpiões? Ou seja, sua mão seja pesada, impõe a sua vontade, faz do seu jeito. E ele fez e se lascou. Né? Deus rasgou o reino. Tomou 10 e deixou só 2 na mão dele, por amor a Davi. Não tomou tudo porque ele lembrou do que ele prometeu para Davi. Então, esses principados, esses príncipes, provavelmente são querubins. É aquela panela que andava com ele lá na sua rebelião. A seguir vem os exouses, né, que são o segundo escalão de comando. Esse aqui está mais ligado à distribuição, porque os outros decidem. Né? Roboão se cercou de conselheiros. Todo líder, todo governante, se ele toma decisões sozinho, ele é burro. Ronald Reagan, por exemplo, ele falava assim que ele era um ótimo administrador, Ronald Reagan, né, aquele presidente dos Estados Unidos na década de 80,
E eles falaram, mas qual que é o sucesso, qual que é o segredo do seu sucesso? Falou, o segredo do meu sucesso é porque eu delego a autoridade e não interfiro. Eu deleguei a autoridade, confiei naquela pessoa, então ele faça da melhor maneira e eu confio no que ele está fazendo. É lógico, se extrapolou, eu chamo para conversa. Mas delegou a autoridade, deixa a pessoa exercer aquela autoridade. Satanás, cercado dos seus conselheiros, falando, mas como é que nós vamos fazer para matar, roubar e destruir aquela igrejinha nojenta que tem ali na Rua Bonfim? Aquela igreja que insiste em pregar o evangelho, insiste em falar a palavra, em vez de fazer culto profético. Eu vi você pecando, irmão. Em vez de fazer essas besteiras que tem muita gente fazendo por aí, né? Culto da cura, culto profético, culto de libertação. Nós já somos libertos já há muito tempo, não tem demônio aqui para ser expulso, não. Mas Satanás, a igrejinha nojenta essa, né? Faz até o programa do semestre de como vai evangelizar melhor, né? Como vai otimizar os trabalhos. Então é algo que Satanás não gosta. Então ele falou, meus conselheiros, me deem conselhos aqui. Como é que nós vamos fazer para matar, roubar e destruir o Geraldo, o Gordo, o Carlos Augusto, a Márcia, nós todos aqui? Como é que eu vou fazer para colocar laço nos pés deles? Como é que eu vou atrapalhar aquele louvor? Como é que eu vou atrapalhar aquele evangelismo? Como é que eu vou atrapalhar aqueles trabalhos? Porque aquilo está me prejudicando. O jeito que eles ficam orando, usando a armadura, evangelizando e divulgando a palavra como ela realmente é, isso me destrói. Então, com certeza, quanto mais você obedece, mais ira Satanás vai ter de você e mais ele vai te perseguir. Tem uma passagem em Atos, que não vai ter tempo de entrar no segundo grupo, dos ex-ousas, em que um rapaz lá, assim, né, de orelha, falou, nossa, que legal esse trem aí de expulsar demônio, de curar, né? Ele viu Paulo lá em praça pública, né, fazendo as coisas, falou, eu vou fazer também, é em nome de Jesus que ele expulsa, né? Esse rapaz chegou num endemoniado e falou, ó, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, eu te ordeno, sai desse corpo. Aí o demônio falou, olha, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas eu sei quem que você é. E pulou no cara. Mas o que eu estou querendo destacar é, eu bem sei quem é Paulo, porque Paulo prestava obediência. Paulo andava segundo os princípios de Deus. Então, quanto mais nós buscarmos no Senhor, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, mais nós vamos ser conhecidos dos arcas, dos exousias, dos cosmocrátoras, do diabolos e dos pneumáticas poneiras. E nós vamos crescer em nível de prioridade. Quer dizer, bem sei quem é o pastor geral. Odeio aquele cara. Vamos matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. Então, isso por um lado, é amedrontador? Não. Porque quem nos reveste de poder, quem nos protege, o Senhor é aquele que vai, né? O Senhor é aquele que vai adiante. Eu serei contigo. Ele nos fortalece para envergar um arco de bronze, não foi? De acordo com, juntando duas pregações do pastor, que teve um dia que ele pregou a respeito do Salmo 18, 33 e 34, que fala que o Senhor nos dá aquela força para envergar um arco de bronze e um pé para correr igual o Papaléguas, né? E sai correndo, os pés velozes como o da corça. Conjugado com Daniel, que diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, não se amedronte, não se receie, porque o Senhor tem muito povo nessa cidade e Ele quer nos usar. E se a gente der uma de preguiçoso e não quiser ser usado, Ele levanta outro, porque Ele não está limitado. Mas o privilégio Ele está estendendo.